Agora nós vamos falar sobre o ajustamento da sintonia vibratória. O que é isso? Quando a equipe de médios, os médios em desdobramento, vão fazer atividades socorristas, há um grande rebaixamento da vibração, um rebaixamento vibratório para poder atender aquelas entidades em sofrimento. Então, as almas que estão lá escravizadas, que estão almas sofredoras, almas dementes, ou ainda cristalizadas em situações traumáticas do passado, o médium, quando vai fazer esse atendimento desdobrado, precisa fazer esse rebaixamento vibratório para fazer aquele atendimento. Quando o médium volta desse atendimento, que o Ramatiz fala aqui, quando o médium está desligado daquele campo fluídico, energético, que ele foi fazer o atendimento, deve ser elevada a sua frequência original o mais rápido possível. E ele fala mais uma coisa, chama atenção, que é errado nós entendermos que o próprio médium tem que se liberar sozinho, ou ainda que os mentores vão dar conta de elevar a sintonia dele. Chama atenção que, sim, isso acontece nas reuniões mediúnicas, que os guias, os caboclos, os exus, os pretos velhos, quando eles incorporam depois, quando eles manifestam depois do trabalho nos médiuns, eles já estão fazendo a limpeza dos seus aparelhos. Eles o limpam como se fossem exaustores. Então, faz o trabalho mediúnico, depois o guia incorpora para fazer a limpeza. Isso sim pode ocorrer e ocorre. Vai ajustar, que ele fala, os guias ajustam os chakras, desintegram miasmas que estejam lá, as placas, agregados enfermiços, fluidos destrutivos, miasmas pegajosos e formas pensamentos viscosas. Mas que, quando o médium, no trabalho, for fazer incursões nesses locais, voltando, sentindo-se ainda mal, devemos proceder esse ajustamento da sintonia vibratória. Então, o médium encaminhador ou o dirigente faça esse ajustamento para elevar essa frequência vibratória do médium. E ele fala assim, ó, a contagem, como fazer isso? A contagem dos pulsos magnéticos, a contagem 1, 2, 3, com leve estalar dos dedos, mostra-se eficaz instrumento de apoio para o ajustamento vibratório. Muito simples, então. Após a incursão, o médium sente-se um pouco mal, o encaminhador, o doutrinador que está ao lado, pode fazer essa contagem e o estalar dos dedos para ajustar a sintonia vibratória. E aí ele aprofunda um pouquinho mais como que é essa incursão nesse local, como que é esse atendimento, o que acontece, ele detalha um pouco mais o que acontece nesse atendimento nessas regiões umbralinas. Então ele começa a falar da revitalização dos médiuns, né? A revitalização dos médiuns é necessária quando há enorme desprendimento fluídico nos atendimentos socorristas, de grande monta, ou nos casos de incursão em localidades do umbral inferior. Então, sempre que for lá, que essa revitalização dos médiuns ela é necessária. Muitas vezes, os médiuns se sentem laranjas chupadas, pois são verdadeiras usinas fornecedoras de ectoplasma, que é o elemento vital para os desmanchos, varreduras energéticas e recomposição de corpos astrais danificados. Eu sempre tinha uma dúvida e ficava pensando qual a necessidade de espíritos de grande inteligência, espíritos de grande moralidade, espíritos de luz, qual a necessidade de eles terem os médios aqui encarnados para fazerem trabalho, se eles têm a capacidade de fazer esse trabalho sozinho. E aí, vem com o estudo e o aprendizado, a gente vai entendendo que o ectoplasma ele é apenas liberado e produzido por espíritos encarnados, porque o ectoplasma é algo material, e que esse ectoplasma é o produto necessário para fazer a recomposição, às vezes, de corpos astrais dos espíritos que estão desmantelados, para fazer varredura energética. Então, é usada essa energia dos médiuns, de nós aqui encarnados, para que esses espíritos de luz possam fazer o trabalho naquela região. Então, assim, com o ectoplasma dos médiuns, ele fala, desmagnetizamos, neutralizamos e desmanchamos essas localidades em verdadeiras tempestades astrais que vão varrendo e higienizando esses laboratórios do mal. Utiliza esse ectoplasma, que é produzido pela essa equipe de médiums, para
destruir aquela base maléfica que está lá no umbral. Por isso, a importância do médium, do seu ectoplasma, estar ali disponibilizando esse produto, como ele fala, que essa energia vital. É necessário que compreendam que os veículos, ou seja, os corpos etérico e astral dos médiums, são solicitados por empréstimo, para que eles, os espíritos trabalhadores, consigam adentrar nessas cidadelas densas. Eu vou repetir. É necessário que nós compreendamos que o corpo etérico e o astral, ou seja, o perispírito dos médios, são pegos por empréstimo para esses espíritos fazerem a incursão naquelas cidadelas que ele fala mais densa. E como é que eles usam? Porque, assim, eu até coloquei aqui, ó, os médios emprestam seus corpos, porque ele coloca, nós pegamos por empréstimo esses corpos. Ele fala assim, ó, assim procedemos, ele explica como, né? Acoplando-nos aos corpos etéreo e astral dos médios desdobrados, conforme o caso, como se vestíssemos dessas roupagens eventuais. Então, o espírito trabalhador, que muitas vezes não tem mais o corpo etérico, muitas vezes não, ele não tem mais o etérico, com certeza, porque o corpo etérico no espírito não existe, não sobrevive, mas os espíritos aqui, trabalhadores, conforme aqui é o grau de evolução que ele esteja, pode ser que ele não tenha mais o perispírito, inclusive, que é o corpo astral. Mas para ele fazer aquela incursão lá, devido à densidade vibratória naquele umbral, naquele local, ele precisa se revestir de um corpo etérico ou um corpo astral, perispiritual. Então, ele pega, o médium está aqui, corpo físico, desdobra esse corpo etérico, desdobra esse corpo perispiritual, astral do médium, e aí esse espírito pega como que emprestado esse corpo. Ele fala como se vestíssemos dessas roupagens eventuais, para poder fazer o trabalho que necessita ser feito lá naquela base. E aí aprofunda um pouco mais, né? Como que é assim, utilizamos emprestado do médium esse corpo para aquela atividade socorrista? Aí ele começa explicando assim, ó, que é o uso desse corpo astral do médium. Como é que funciona isso? O corpo mental, falando do corpo mental, não estamos falando agora do perispírito, não estamos falando do corpo etérico. Ele começa a explicar o corpo mental. Ele fala assim que o corpo mental, e aí tanto os encarnados como os desencarnados possuem esse corpo mental, é uma espécie de ovoide e se estende em torno de 90 centímetros em volta do corpo físico. Então, 90 centímetros, eu vou ter aqui uma bola, que é esse meu corpo mental. Conforme o padrão moral, serão mais translúcidos, luminosos e em tom amarelados. Então, por que ele fala isso? Porque os espíritos, em certas paragens cósmicas, possuem apenas o corpo mental e não possuem o corpo astral, pois o corpo astral, que é o corpo perispírito, já é pesado e denso demais. Então, há, em alguns trabalhos, espíritos que estão fazendo as atividades socorristas, que possuem apenas do corpo mental para frente. O corpo mental, inferior, superior, átmico, búdico, mas não tem esses outros demais corpos. Não tem mais o corpo físico, porque já está desencarnado, não tem mais o corpo etérico, porque não está encarnado, não tem mais o perispírito, já perderam o perispírito. Porque ele fala aqui, conforme o padrão moral, você não tem mais, você vai perdendo, são as mortes que nós temos. E então, ele continua, existem colônias espirituais em determinadas dimensões vibratórias, onde os espíritos que lá estão possuem apenas os corpos mentais, sem quaisquer configurações perispíriticas. Então, em alguns trabalhos socorristas, e principalmente naqueles em que há incursões das cidadelas da subcrosta terrestre, varreduras energéticas e remoções de comunidades sofredoras do umbral inferior, onde seria trabalhoso demais rebaixar as vibrações para se apropriarem novamente de um corpo astral, e ainda pela enorme demanda de fluido animal para recomposições dos corpos astrais das entidades deformadas e escravizadas, utilizam-se dos corpos etérico e astral dos médiums, dissociados dos demais corpos. Eu ainda não tinha lido
nada em relação a esse empréstimo dos corpos. Então, existem comunidades cósmicas em que há espíritos que fazem trabalhos socorristas que já não possuem mais esses corpos, esse corpo astral. Eles não possuem mais. Mas eles estão aqui junto conosco trabalhando. E precisam fazer essas varreduras energéticas, precisam lá retirar comunidades que estão sofrendo, o que nós chamamos os bolsões. E para esses espíritos, já nessa padronagem evolutiva, vamos dizer assim, para eles poderiam se fazer um corpo astral novamente? Poderiam recompor isso, com certeza. Mas o que ele está falando? Que seria muito trabalhoso, dispendioso, para fazer novamente, se apropriar novamente desse corpo astral. E que eles precisam desse fluido animal. O que é esse fluido animal? É o ectoplasma. Eles precisam para recompor os corpos que estão dessas almas, dessas entidades que já estão deformadas, escravizadas. Então, é mais fácil pegar emprestado esse corpo etérico, pegar emprestado esse corpo astral do médium, está lá desdobrado. É como se houvesse uma incorporação na espiritualidade. E como é que acontece isso? Ele fala que os mentores, eles dissociam os corpos do médium e atuam os corpos mentais deles acoplados nos chakras do corpo astral do médium. Então, dissocia o corpo do médium, desdobra, o corpo mental do espírito acopla nos chakras dos corpos do médium, no corpo astral do médium, que está desdobrado dos demais corpos, formando o que ele fala de um novo complexo etérico, astral e mental. Então, o etérico e astral do médium encarnado e desdobrado, e o mental do espírito que já está desencarnado. É bem explicadinho como que acontece esse empréstimo dos corpos dos médiuns. E aí, para finalizar, nós vamos trazer a quinta lei da apometria, que é a lei da revitalização dos médiuns. Nós estamos falando tudo isso para explicar o porquê que o médium vai até lá desdobrado, faz todo o trabalho socorrista, e quando ele volta, ele pode estar com a frequência vibratória baixa, como ele usou o termo, sentindo-se uma laranja chupada. E que nós podemos, então, é necessário que o encaminhador que está do lado do médium ou o dirigente da reunião faça a revitalização do médium. E a lei diz o seguinte, o enunciado: toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça ou mãos, mentalizando a transferência da nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. A minha ao médium, por exemplo. O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Qual é a técnica? Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para organismo físico do médium. Pensamos. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. A cada número pronunciado, massa de energia vital oriunda de nosso próprio metabolismo é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essa técnica habitualmente, depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Então, além de fazer quando faz uma atividade socorrista, ele fala que o médium dá um passe para uma pessoa que esteja muito desvitalizada e aí vem e repassa essa energia para o médium. Ela nos permite trabalhar durante 4 a 5 horas consecutivas, sem desgaste apreciável. De 30 em 30 minutos, costumamos transferir energias vitais para os médios, e desse modo podem trabalhar sem dispêndio de forças. Então, essa lei, a técnica, na verdade, é você segurar as mãos do médium, você segura, você mentaliza que está passando energia vital, fazendo a transferência da sua energia para o médium, e em seguida você começa a fazer a contagem lenta. 1, 2, 3, 4. A cada contagem, uma carga, um quantum de energia vital do seu corpo está sendo transferido para o médium. Ou ainda, não quer segurar nas mãos, você pode colocar as mãos sobre a sua cabeça, assim, sobre a cabeça, fazendo a contagem. E ele fala que em trabalhos de 4 a 5 horas, de 30 em 30 minutos, eles fazem isso, e o médium trabalha esse tempo todo sem dispêndio de força alguma. Eu vou deixar aqui um quadro da aplicação, um exemplo de como aplicar, porque aqui vocês vão conseguir enxergar exatamente como que se faz
um exemplo de como que se faz essa técnica, como de fazer essa aplicação. E por hoje, então, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas nós encerramos, e no próximo nós vamos falar sobre o atendimento desse grupo apométrico, onde que ele mais auxilia.